Pública Segurança da Creuza nível 4. Estamos aqui para mais uma semana bater um papo sobre segurança pública de maneira informal, mas com dados, né? Com bastante compartilhamento de informações. Bem, quero agradecer primeiro a todos que comentaram o meu último vídeo, certo? O feedback foi maravilhoso, eu adoro a discussão, certo? A discussão ela tem que vir, a gente tem que tirar da cabeça, não apenas na pasta de segurança pública, mas em todas as pastas, né? Que é preciso discutir políticas públicas sem tornar essa discussão uma discussão partidária. Aliás, parte da iniciativa partidária é exatamente fazer com que a discussão política seja viável, seja saudável e não algo que produza qualquer tipo de violência, de qualquer tipo de ameaça até a própria nação, até a nossa própria soberania. A gente precisa discutir isso de maneira humana, de maneira técnica, de maneira científica e não como torcedores de um time de futebol, né? Eu uso essa expressão, torcedores de futebol, porque infelizmente a violência está, né, na paixão pelo time de futebol. Eu sou flamenguista, desde o dia que nasci, minha família inteira é flamenguista, e é por isso que eu vou atacar um vascaíno. Bem pelo contrário, vou fazer um churrasco, bater um papo, a gente fica botando aquela pilha, quem perder, perdeu, leva pilha a semana inteira, a gente faz uma brincadeira, para a caixa de cerveja, é assim que tem que ser algo saudável. Política tem que ser algo saudável. Nós vivemos em sociedade e o homem é o lobo do homem. O homem é o animal político. Se você cruzar todos os grandes filósofos da política, de Aristóteles, né, até Adam Smith, né, cruzando de uma ponta para outra, todos vão estimular a discussão, o diálogo e praticamente vão deixar a mesma sensação, que o diálogo é necessário para a construção da sociedade, certo? Ideias e apenas ideias podem iluminar a escuridão. Misses. Vamos lá. Pública Segurança da Creuza nível 4. A gente vem falando de maneira muito técnica, de leis, né? Tudo mais, desse ambiente jurídico. Mas a gente precisa falar também como está funcionando o tabuleiro do crime. Especificamente aqui no Rio de Janeiro. Mas logo a gente vai entrar também na estrutura do PCC, certo? Por enquanto, vamos falar sobre o Rio de Janeiro, nesse vídeo. Eu disse para vocês no último vídeo que são vários estudos em relação à quantidade de facções que temos aqui no Brasil, né? Enfim, são vários números. Fato que elas continuam aumentando e logo chegarão a pelo menos 100 facções no Brasil. Mas isso quer dizer que essas facções têm o mesmo poder? Claro que não. Essas facções elas vão criando um poder de aliança. E aí as maiores e mais antigas vão se tornando cada vez mais fortificadas, porque essas alianças acontecem dentro dos presídios, infelizmente. O presídio, que deveria ser o local para ressocializar aquele indivíduo que cometeu algum tipo de infração penal, certo? Ou seja, o crime, que entrou no crime, né, de maneira bem clara, não acontece dessa forma. Nós temos aí entre 800 a 880 mil indivíduos presos. Esse é o tamanho da nossa população carcerária no Brasil e ela vai aumentar. Essa população carcerária ela é mais alta, ela está mais concentrada na região sudeste, entre os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Sempre, certo? Eles estão nessa disputa aí. Até porque, né, a balança econômica do nosso país continua funcionando na região sudeste. Mas isso não quer dizer que o norte e o nordeste não tenham muita influência aqui no Rio de Janeiro. Claro que tem. Aliás, é o grande problema. É o grande problema o tamanho do nosso Brasil e a dificuldade de entendimento entre os estados membros, né, junto ao governo federal em qualquer tipo de ação. E é disso que a gente vai falar aqui. É disso que nós vamos falar. No último vídeo eu falei para vocês que nós temos o subsistema de inteligência. E que no subsistema de inteligência as polícias estaduais não estão contidas. Então como você vai produzir, né,
dados de conhecimento sensível, ou seja, inteligência, se aqueles que representam os Estados-membros na segurança pública não participam dessa estrutura? Não existe. Você precisa aglutinar essas informações, precisa aglutinar, compartilhar essas informações. E, infelizmente, isso não acontece no Brasil. É cada um por si. As agências trabalham cada uma com a sua estrutura de produção de inteligência, de dados de inteligência, dados de conhecimento sensível. E não aglutinam, certo? E também não tem ninguém que fiscalize, né, como esses conhecimentos, né, esse conhecimento sensível se transforma na tomada de ação, certo? Ninguém filtra isso. Então é preciso que o governo federal comece a participar e a tomar conta desse grande sistema. É preciso que o governo federal tome essa atitude. Jefferson, já existe essa estrutura? Existe o FICO. Não sei se vocês já escutaram falar dessa sigla FICO. 126, certo? Eu vou dizer para vocês o que quer dizer. Força Integrada de Combate ao Crime Organizado. Força Integrada de Combate ao Crime Organizado. O FICO existe, mas o FICO está apagado, certo? O FICO deveria tomar uma proporção bem maior. O FICO deveria realmente se tornar um corpo. E esse corpo, quando eu falo de corpo, de integração de segurança pública, esse corpo tem que ser muito grande. Esse corpo tem que levar a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Receita Federal, as polícias civis, as polícias militares, o sistema carcerário do Brasil inteiro, o Ministério Público, tá? E o Judiciário. E o Judiciário, ele tem que se aproximar, ele tem que fazer parte de fato do combate ao crime organizado. E como poderia melhorar isso? Poderia ter uma vara especializada em crime organizado. Uma vara especializada em crime organizado, trabalhando em conjunto com toda essa estrutura da segurança pública, com a Receita Federal, porque é preciso procurar o dinheiro, rastrear o dinheiro, follow the money. Tem que achar esse dinheiro. Esse dinheiro está rodando. Ninguém faz dinheiro para deixar ele parado ou escondido embaixo de um colchão, né? Esse dinheiro hoje é investido em criptomoedas, muito, por exemplo. Aquele empresário que foi assassinado em Guarulhos, lá em São Paulo, ele já era investigado pelo Ministério Público exatamente na lavagem de dinheiro, na transformação desse dinheiro em criptomoedas. E aí ele entra num universo muito difícil de ser rastreado, mas tem como ser rastreado. Então, se não houver de fato, algo integrado, de fato, algo que compartilhe esse conhecimento sensível, esses dados de conhecimento sensível, né, de maneira única, fiscalizado e observado, né, fazendo esse filtro, né, observando a ação que as polícias tomam lá na ponta, né, a repressão de fato, a operacionalidade, entendeu, das polícias, por que acontece, de onde veio aquela informação e se essa informação foi integrada, entendeu? Se não houver um controle também, você vai continuar correndo atrás do próprio rabo. Nós estamos correndo atrás do próprio rabo em segurança pública. Esquece. Não adianta fazer trocentas reuniões, né, para fazer política, para fazer uma bandeira política, porque segurança pública virou apenas uma bandeira política, porque produz muitos votos, então cada hora aparece um com uma grande solução, né? Tirou um coelho da cartola, esse cara vai dar um jeito na segurança pública de um dia para o outro. Ele não vai. Não vai, porque segurança pública, eu já disse isso no primeiro vídeo, ela não é o primeiro degrau. A segurança pública é um resultado. Se nós estamos hoje nesse ponto, né, nessa situação muito complexa na violência urbana, foi porque várias atitudes apenas para criar marketing político foram tomadas, né? Essa disputa entre esquerda e direita, essa disputa entre eu sou conservador ou sou progressista, né? Essa grande falácia, né? Agora virou moda, né? Inclusive essa palavra narrativa, e é exatamente isso. Enquanto isso, as nossas fronteiras, o Brasil é muito extenso.
E os nossos vizinhos são problemáticos, são produtores de folha de coca. A gente tem mantido essa integração, né? O governo federal, junto a essa grande estrutura de segurança integrada que deveria ser, já procurou contato diplomático com os demais países que fazem fronteira conosco, para a gente chegar numa conclusão do que pode ser feito para reduzir, para controlar essas fronteiras de verdade, porque não existe controle nas nossas fronteiras. Se esse controle existisse, a quantidade de drogas que chega no Brasil, principalmente a cocaína, tá? Principalmente a cocaína, e também de armas, porque, claro, as armas ilegais entram no Brasil. Elas são ilegais quando entram no Brasil, boa parte delas, tá, gente? Mas o caminho dela é legal. Ela sai num container lá nos Estados Unidos, um container de armamentos, sai de maneira legal dos Estados Unidos, chega, atravessa, né, toda essa rota comercial, chega na fronteira do Brasil, ela atravessa como ilegal. Então, o cara que compra um matuto, né, um matuto de verdade, que atravessa essa parada, né, os armamentos, lá de cima para cá, isso é só um exemplo do que acontece, ele tem conhecimento e ele tem estratégia logística para isso. Ele não é qualquer um. Ele não é o cara que está lá dentro da favela tentando tomar território, né? De chinelo no pé, de querer no pé, bermuda da Oakley, né? Bonezinho, não é esse cara não. Um cordão de 7 dedos né, no pescoço, 10 quilos no pescoço, aquela coisa absurda e feia, né? Não é esse cara aí não. O cara que faz esse tipo de estratégia logística, esse cara tá no crime institucionalizado, entendeu? Ele usa terno e gravata e ele não fica viajando no Brasil não, ele vai para Maldivas, né? Para as Maldivas, o cara vai ganhar um mundão. Há pouco tempo tem um estudo, inclusive do Ministério da Justiça, que diz que o PCC tá fornecendo drogas, tá, já para o continente asiático. Eu disse aqui, não apenas o PCC tá na cara, entendeu? Mas não apenas o PCC lidera a exportação de drogas via as rotas que acontecem aqui no Brasil. O Comando Vermelho aprendeu a fazer isso também, certo? Além do que, o Comando Vermelho hoje, ele consegue também explorar a fração de Estado. A fração de Estado. O que é a fração de Estado, Jefferson? Bem, você precisa, para constituir um Estado administrativo, o Estado de fato, o Estado falado por Hobbes, né? Esse monstro que o Hobbes muito falou, Thomas Hobbes, o homem, o lobo do homem, esse Estado precisa ter território, ele precisa ter população, ele precisa ter soberania, ele tem que ser soberano. Constituição, explícita ou implícita, e também cultura. Esse é o Estado, né? Mas esse Estado aqui, por ser incompetente, esse Estado aqui, por produzir atos corrompidos, ele criou a fração de Estado, né? Criou a fração de Estado que é dominada, que nasceu, né, diante de um conceito de racismo estrutural, e ele acontece até hoje, né? O Brasil, ele tem as suas raízes ancestrais. Nós somos, em maioria, negros, né? Mais de 50% da população brasileira é negra, né? Foi tudo muito miscigenado aqui no Brasil. Consequentemente, a maior parte das vítimas de armas de fogo, de mortes violentas por armas de fogo, são negros, certo? 70 e pouco por cento, entendeu? Então, isso é uma coisa que tem que ser observada. Por quê? Porque estamos baseados no racismo estrutural. A maneira de um operador de segurança pública abordar, ela muitas vezes é observada pela cor da pele. Não deveria ser assim, mas é uma realidade, né? E isso tem que partir nas escolas, né? nas academias de formação dos policiais. Mas bem antes das academias, das formações para policiais, você tem também as escolas, né? O princípio educacional de todos nós. Se esse racismo estrutural continua entranhado, né, numa instituição educacional formando cidadãos, é claro que esses cidadãos, ao alcançarem a sua fase adulta e procurarem as suas profissões,
aqueles que um dia serão policiais, seja policial federal, policial militar, policial civil, guarda municipal, policial penal, seja o que for, certo? Esse cara vai vir entranhado com ele com racismo. Então tudo parte do mundo educacional, né? Nós temos uma lei federal que determina o ensino da história e cultura brasileira nas escolas. O último Enem, a redação foi baseada justamente nessa estrutura de história e cultura afro-brasileira e foi muito criticado. Se você olhar, né, as redes sociais, Instagram, né, o X, vai perceber que é grotesco a maneira de lidar com esse assunto. Muita gente dizendo que é uma cultura desnecessária. Bem, enquanto a gente continuar pensando que é uma cultura desnecessária, o ensino da história e cultura afro-brasileira no Brasil, a gente não vai entender de fato a nossa própria identidade e nem o nosso mundo atual, porque tudo partiu da África. Tudo que nós sabemos saiu da África. E por muito tempo, essa produção de sabedoria, né, caiu na conta dos europeus, mas eles não inventaram muita coisa não. Muita coisa eles copiaram com o contato que tiveram durante o colonialismo e o neocolonialismo do território africano, certo? Então essa conclusão inteira cai aonde? Cai na segurança pública, cai na fração de Estado. A fração de Estado é a favela. Ela tem tudo isso aqui, ela tem território, ela tem cultura, população, soberania e constituição. E é justamente por causa do território e população que a gente enfrenta um grande problema aqui no Rio de Janeiro, certo? Um problema muito complexo. Porque eu vou te falar, a data de hoje é dia 25 de novembro de 2024. Ano que vem, vou dar um prazo para vocês até o ano que vem. Se o que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro não for controlado de maneira conjunta, integrada, inteligente e sem punição partidária, a população do Rio de Janeiro vai virar refém. Nós vamos chegar a um nível nunca visto no Brasil ainda. Aqui no Rio de Janeiro, né? Vai ficar complicado, vai ficar difícil. Eu, sinceramente, vou embora do Rio de Janeiro. Não quero pagar para ver isso não. Vou assistir de longe, né? Já escolhi o estado para onde eu vou. Escolhi de maneira técnica. Vou levar minha família para lá, que aqui eu não fico para observar isso não, tá? Então vou falar um pouquinho para vocês sobre essa disputa territorial, né, na fração de Estado aqui no Rio de Janeiro. Lembrando para vocês, as facções são estudadas desde 1927 lá nos Estados Unidos, né? O crime organizado, as facções do crime organizado são estudadas desde lá. Isso já era para estar sendo estudado aqui no Brasil e virar uma pauta acadêmica de fato, entendeu? As facções e os movimentos delas, né? Por que essa disputa territorial? Então bora lá. Nós temos hoje duas grandes disputas aqui no Rio de Janeiro das facções. Nós temos a disputa territorial na Muzema. E por que a Muzema é tão importante para o Comando Vermelho, para a facção Comando Vermelho? Nós temos duas lideranças na rua do Comando Vermelho hoje, né? O Abelha, que saiu pela porta da frente do presídio, todo mundo lembra disso, certo? A Abelha cria lá do Morro da Providência, domina ali o território do centro da cidade, né? Lapa, local turístico, vende muita droga, entendeu? Porque a rapaziada quer usar, né? Então vende muito, domina, né? Ali a Providência, a Saúde, o Santo Cristo, a Gamboa, certo? Ele é o cara dali. A família dele já fazia parte do tráfico ali, falecido Aurélio, Carlinhos Fininho, quem conhece a história da Providência sabe disso, né? Enfim, são duas lideranças, a Abelha e o Doca, ou Urso, que domina o Complexo da Penha. E hoje esse cara, o Doca, ele vem jogando nesse tabuleiro para conquista de território, principalmente os territórios que eram dominados pela milícia. Ele não vem entrando muito em confronto com o TCP, né? Ele vem concentrando as forças, o investimento, certo, da facção do Comando Vermelho na conquista dos territórios das milícias, porque as milícias foram enfraquecidas, né? O enfraquecimento começou antes de qualquer coisa com o fracionamento dela, a guerra interna que teve com ela. Então essas guerras internas, porque tem dinheiro, mas tem dinheiro tem problema, né?
tem um olho grande, tem tudo isso, todo mundo sabe disso, né? A ambição do ser humano. Então, o ser humano carrega nele, né, a violência, isso é para a psicologia social. O ser humano é um animal violento, né? E essa violência, uma das bases dessa violência é justamente a ambição, né? A conquista econômica, o capitalismo, né, não sustentável. Enfim, Doca, que é o cara que domina o tráfico no complexo do Alemão, resolveu expandir os territórios das milícias que foram enfraquecidas em guerras internas. Depois, né, muitas operações policiais foram prendendo lideranças, apreensão de armas e assim, né, a milícia vai perdendo espaço, perdendo força, certo? E a Muzema, que era uma área dominada pela milícia, enfraquece. A Muzema fica numa localização, né, ali em Tanhangá, né, rebuscada, né, onde o tráfico de drogas renderia muito. Então, o Comando Vermelho alcança a Muzema. Mas ele alcança a Muzema como? Pela região de mata. Pela região de mata. Ele fica baseado na Tijuquinha, né, e na Tijuquinha tem os responsáveis do Morro do Borel, que são do Comando Vermelho. Um deles é o GD do Lins, do Complexo do Lins. Esse é um dos responsáveis pela guerra, por avançar nessa guerra, entendeu? Então ele fica baseado na Tijuquinha, atravessa a floresta, a mata, Vila do Céu, certo? Tijuquinha, Vila do Céu, Pai João, conquista o Pai João também, que já é do outro lado, até conseguir chegar na Muzema. Teve uma operação das polícias na Muzema, esfriou um pouco, expulsou o Comando Vermelho, ele ficou baseado na mata, ele regrediu, voltou para a Vila do Céu pela mata, e a mata ficou ocupada durante algum tempo pela polícia. Logo que a polícia retraiu, porque o Rio de Janeiro é muito grande, gente, são 92 municípios, não tem efetivo para isso, apenas da polícia militar, por exemplo, para fazer uma ocupação permanente em todos os locais que estão em guerra no Rio de Janeiro, nessa disputa territorial. Não tem como a polícia militar segurar isso com a mão. Não tem, rapaziada. Não tem. Então são ações estratégicas e naquele momento certo. Depois que esfria, tem que regredir e voltar para o policiamento ostensivo, que é a missão constitucional da polícia militar. Certo? Policiamento ostensivo, manutenção da ordem pública. Então foi feita a manutenção da ordem pública, regrediu. Quando regrediu, a mata foi ocupada pela milícia que está tentando reconquistar o território da Muzema. Então a milícia avançou de novo pela mata, né? E chegou até a Muzema. Ficou dominando a Muzema durante uma parte, dividindo com o Comando Vermelho. Certo? Olha só. Dividindo a comunidade, a fração de Estado, em duas frentes. Mas o Comando Vermelho e a milícia tem essa expectativa na Muzema apenas no caso do Comando Vermelho, o tráfico de drogas, e a milícia, que é por quê também? É claro que você tem outro tipo de exploração da fração de Estado, eu disse para vocês. O crime organizado ele conseguiu entender a fração de Estado não apenas como um local de venda de tráfico de drogas, certo? Ele consegue dominar todos os serviços que são oferecidos dentro da fração de Estado, porque a fração de Estado ela é baseada na vulnerabilidade. Eu disse para vocês, o Estado é incompetente. Né? O Estado produz atos corrompidos, e quando ele faz isso, né, e baseia isso principalmente no racismo estrutural, ele cria a fração de Estado, a favela. Mas a favela cresce, a população cresce, ela vai evoluindo também, e com a evolução da favela, a evolução do crime. Então o crime percebeu o seguinte: eu posso explorar todos os serviços que o Estado de verdade, o Estado administrativo, oferece e oferece mal. Certo? Já que não tem aplicabilidade das políticas públicas. E aí, é claro que esse território é disputado não apenas para o tráfico de drogas, mas para poder expandir também a exploração econômica da fração de Estado. Então, a Muzema ficou com duas facções durante algum tempo, até que o Comando Vermelho conseguiu retomar a Muzema. Certo? E de quem são as ordens? As ordens são do Doca. A tal da Tropa do Urso, lá, baseada no Complexo da Penha. Tem influência do Abelha? Tem investimento do Abelha. Mas o Doca hoje vem mais violento nessa maneira de
tentativa de expandir o território. Ele está conseguindo. Então ele conseguiu, né, alcançar a Muzema. Qual o ponto principal? Não é a Muzema. O ponto principal é o Rio das Pedras. Porque o Comando Vermelho quer abrir um cinturão. O Comando Vermelho quer dominar Jacarepaguá inteira e já praticamente dominou. É só você olhar Jacarepaguá há 10 anos e Jacarepaguá atualmente. Triste da pessoa que fez um investimento de R$1 milhão numa casa, você junta dinheiro a vida inteira, trabalha, de repente até faz um acordo, é mandado embora, pega a sua indenização, ou investir numa casa, né? Não deixa de ser um investimento, né? Você vai, constrói aquela casa e ela hoje fica avaliada, ou ficou avaliada, em R$1 milhão. Mas passa 10 anos, a sua rua está com 2 dormentes, com o tempo inteiro alguém passando com a moto, 2 de fuzil, né? Cada um com um fuzil, 2 fuzis na pista, para lá e para cá, uma boca de fumo na porta da tua casa. E para onde foi seu investimento? Seu investimento deixou de valer R$1 milhão para valer R$200 mil, e olhe lá. E quem mora na fração de estado, e quem não morava na fração de estado e passou a ser uma fração de estado, sabe muito bem que você não vai conseguir vender aquela casa para qualquer um, não. Normalmente quem vai ter esse dinheiro, R$200 mil, para comprar uma casa dentro da fração de estado, faz parte do crime organizado. É a realidade. E você vai poder sair de lá, né? Eu não vou perder dinheiro, já perdi um investimento. R$1 milhão. Algum vento tem que sair. Um carvão vai ter que entrar no meu bolso. Vou vender essa parada por R$200 mil, não quero nem saber para quem é. E vai embora. E vai tentando se esconder dessa expansão. Então é essa a intenção do Comando Vermelho, né? Ele tem uma base dentro de Jacarepaguá, que é a Cidade de Deus, que por muito tempo foi a única fração de estado ali que tinha um potencial do tráfico de drogas, né? Você ia até o Batomuxi, não tinha nada. Se ia na Caixa d'Água, não tinha nada, né? Você ia lá na Caicó, não tinha nada. Você atravessava ali as antenas para chegar até ali, batia a área de mata ali, chegava até as antenas lá em cima do Batomuxi, lá no platô, e você não via nada, não via uma correria, não tinha nem os fogos, certo? Agora isso acabou, é um grande complexo, né? Do outro lado tem a Chacrinha, o Tomate, que era uma área de milícia, né? Enfim, mas as coisas modificaram bastante. Então, a intenção é chegar no Rio das Pedras. Por causa de quê? Por causa da grande concentração populacional que tem no Rio das Pedras. Além também do grande espaço territorial que tem no Rio das Pedras, e ainda tem muito espaço para investimento imobiliário, coisa que a milícia faz, entendeu? Então, olho de Mônica, pô, vamos dominar aquela parada lá, já dominou tudo, arma para tudo que é lado, né? Beleza, o que eles fizeram? Essa semana eles desceram a mata e chegaram até o sertão, que é o acesso ao Rio das Pedras. Chegaram até o sertão. Dominaram o sertão, chegaram a dominar o sertão, certo? Mas aí houve um confronto com a polícia, com as polícias, né? E nesse confronto com a polícia militar, se eu não me engano, foram apreendidos fuzis e tudo mais, mas não apenas do Comando Vermelho, assim como também fuzis das milícias. Isso, consequentemente, enfraqueceu a milícia, né? A milícia que está situada, baseada no Rio das Pedras já há muito tempo, tradicionalmente, né? Mas o Comando Vermelho chegou próximo. Ele regrediu? Provavelmente ele está na mata, esperando uma outra oportunidade. E o que a milícia da Muzema fez? O que ela está fazendo? Bem, dizem por aí, né, que a liderança do Rio das Pedras procurou apoio no TCP, na Serrinha, que hoje domina o Fubá, que começou com uma sociedade entre a milícia e o TCP. Começou dessa forma, com o enfraquecimento da prisão do Macaquinho e tudo mais. O que aconteceu? O TCP acabou ficando com o território, mas aprendeu todo o modus operandi da milícia, claro, né? E agora o Rio das Pedras foi pedir apoio de armamentos, dizem, ao TCP Serrinha. Jefferson, quem é a Serrinha? Quem é o TCP? Paulo Lacorte, né? Paulo Lacorte cria dali, certo?
com fortes raízes, né, em um quartel-general do TCP, que é o Acari, né, dominado pelo Sandro Boateng, ou Sandro Formigão, né, que ficou ali no lugar do Capilé, que aposentou. Perfeito? Então ele tem, quando ele não está ali na serrinha, né, ele corre para o Acari. Né? As reuniões são feitas no Acari. Né? Ou lá na Maré. Mas tem algumas pontas soltas dentro da facção. Então normalmente fica ali, né, tipo um grupo mais fechado no Acari e o outro mais fechado na Maré. Não quer dizer que eles não atravessem, mas, né, ficam cada um com a sua rapaziada. Enfim, é esse cara para onde eles foram, que o pessoal do Rio das Pedras, a milícia do Rio das Pedras, foi pedir apoio, porque tem uma liderança do Fubá, que era, né, apenas milícia, que está baseada no Rio das Pedras. Agora, por que o TCP tem interesse? Né? Pode ser que o TCP empreste essas armas para a milícia do Rio das Pedras. Mas qual o interesse por trás disso? O interesse, é claro, é a sociedade na exploração de tudo que acontece dentro da fração de Estado chamado Rio das Pedras. Né? Essa exploração territorial que já acontece há muito tempo, mas como ela é muito populosa, ela tem um território muito grande, enfim, ou seja, os serviços são maiores, tem muito dinheiro envolvido. E é claro que nessa sociedade, não, você pode fazer uma coisa aqui, outra ali, me empresta o armamento, vai um pedacinho para você, isso aqui. É assim que funciona. E qual a intenção do Rio das Pedras? Reforçar para que não aconteça essa tentativa de novo de tomada do Comando Vermelho no sertão, porque se ficar batendo o sertão o tempo inteiro, vai acabar entrando. Entrou, não sai. Entrou, não sai. E aí, se o Comando Vermelho entrar no Rio das Pedras, rapaziada, esquece Jacarepaguá. Esquece Jacarepaguá. Para quem gosta de curtir, eu não moro em Jacarepaguá. Quem gosta de curtir um restaurante, né? Porque, pô, tem muita acessibilidade em Jacarepaguá. É um bairro maneiro, entendeu? Você tem que ir lá tomar um chopp, curtir um bom restaurante, que é na Toca da Traíra. Irmão, esquece. Fica quietinho dentro de casa, se você não mora em Jacarepaguá. Porque vai dar ruim. Vai dar ruim, porque eles vão fechar o cinturão. Mas eles querem parar por aí? Porra, aí é que tá, cara. Eles não querem parar por aí. A tropa do urso não quer parar por aí. Porque ao mesmo tempo que ele investiu na Muzema, nessa guerra para conseguir chegar ao Rio das Pedras, ele também está investindo em outro cinturão aqui pela Serra do Mendanha. Como? Bem, todo mundo sabe que Marquinhos Catindi foi morto já tem algum tempo, inclusive fazia parte do escritório do crime. O cara que era antigo no crime já, né? Bem conhecido. Ele é bem conhecido e era o responsável pela milícia lá no Catiri. Né? Não apenas ali, mas também em outros locais da Zona Norte. Enfim, morreu e enfraqueceu. Né? Várias operações, e o Catiri está ali encostado na Vila Kennedy, lá por trás, pelo antigo lixão. Né? Tem acesso por área de mata. Vila Kennedy nunca teve potencial para conseguir tomar o Catiri. Só que agora ela está recebendo investimento. De onde? Do Complexo da Penha, do DOCA, da Tropa do Urso. Investimento, vários investimentos. Investimento, é claro, em armamento principalmente. Né? Então testou o território. Entrou com 4, 5, né? Baleou um, baleou outro, né? Sai, vai fustiga. Fustigou de novo, foi lá, entrou mais outra vez com 10. Passeou na fração de estado, saiu ali, Catiri, Jardim Bangu. Percebeu que não tinha nada, que dá para abrir o território, abriu. A conclusão foi que a polícia militar, madrugada passada, bateu de frente com mais ou menos 40 homens do Comando Vermelho dentro do Jardim Bangu. Jardim Bangu é um bairro muito legal, muito agradável. E eu imagino o que o morador, né, do Jardim Bangu nesse momento está pensando, assim como o morador do Catiri está pensando. Tem uns restaurantes maneiros por ali também, eu já cansei de almoçar por ali. Tenho muitos amigos que moram ali. Cara, acabou o bairro. Acabou o bairro. Porque provavelmente já dominou, já tem boca de fumo funcionando, já tem contenção. Eram 6,
eram 10 homens. Agora ali a área do 14º BPM, o GAT do 14º BPM já bateu de frente com 40, na próxima fica complexo. Vai ficar difícil, ou seja, eles formam um cinturão. Mas eles querem parar por aí? Bem, ele já ganhou o Jardim Bangu e já ganhou o Catiri. Mas não para por aí. Porque tem a Carobinha, que é a área dominada tradicionalmente há muito tempo pela milícia. A última facção que dominou a Carobinha foi a ADA, se eu não me engano, PC. Faz muito tempo isso, muito tempo, porque ficava baseado na Vila Vintém. Depois esfriou, aconteceram algumas guerras, né? O PC pulou de facção, foi pro TCP, aí tem senador Camaraca ali encostadinho, tentou, né, dar aquele baque ali no Carobinha, a Carobinha veio reforçada, né, pela milícia, não tinha como, chegaram ali na quadra 100, fazer alguma coisa, houve ocupação, esfriou, certo? Esfriou. Mas agora o Comando Vermelho vem fazendo um cinturão, ele ganhou para lá, ó. Jardim Bugum Catiri. Colocou a bandeira. Então o que ele vai fazer, se ele já dominou, né, a fração de estado ali, ele vai partir para outra, a Carobinha. E isso já está acontecendo via área de mata, Mendanha. Certo? Ao mesmo tempo, você acha que o Comando Vermelho parou por aí? Ao mesmo tempo, o Comando Vermelho anteontem entrou na Piraquê, lá em Guaratiba. Isso já tinha acontecido há algum tempo. Houve uma ocupação da polícia militar, o blindado chegou a bater de frente com muita gente ali do Comando Vermelho. Eles regrediram. Via túnel, atravessou Vargem Grande, né? Porque eles já estão no César Maia, que também ficou durante algum tempo, muito tempo, dominado pela milícia. Eles já estão no Terreirão, mas com bandeira fincada no César Maia, ou seja, eles dominaram a parte de lá do túnel. Agora eles querem expandir para cá. E está tentando entrar no Piraquê. Dizem que eles entraram tem 2 dias, certo? Agora você perceba bem, o Comando Vermelho está fazendo um cinturão. O cinturão, o investimento do DOCA é muito grande. E para que essa roda funcione, certo? Você tem que aumentar o lucro financeiro. A facção é grande. Família grande e complicada, né? Família grande e complicada. Aumenta a criminalidade. Roubo de veículos, aumenta. Roubo de cargas. Tudo isso aumenta, porque tem que fazer dinheiro para investir nessa guerra para poder, depois que tiver um investimento, receber esse lucro, que é a exploração da fração de Estado. É a exploração de toda a fração de Estado, com todos os serviços que são necessários naquela localidade, porque são localidades em situação de vulnerabilidade. E quem deixou em situação de vulnerabilidade foi o próprio Estado. Foi o próprio Estado, certo? Então o Comando Vermelho avançou, ele vem avançando. Se ele dominar a Carobinha, Serra do Mendanha, se dominar o Piraquê, conseguir fazer um cinturão por aqui, né? VK como base, Jardim Bangu, Catiri, Carobinha. Lá por trás, César Maia atravessou, papapá, chegou em Guaratiba, Piraquê. Ele vai conseguir chegar no centro de Campo Grande. No centro de Campo Grande. Por um lado e pela Carobinha pelo outro. O que não falta, gente, é espaço. Aí eu digo para vocês, o que pode ser feito para travar essa expansão territorial do Comando Vermelho? Para que Campo Grande não se torne, certo, Jacarepaguá. E que para Jacarepaguá deixe de ser o que é atualmente. Porque a Zona Norte já foi toda dominada. A expansão está vindo para a Zona Oeste. Certo? O que pode ser feito? Tem solução rápida? Não tem solução rápida. Dentro da área de segurança pública, especificamente, o que tem que ser feito é justamente essa integração. Eu costumo falar aqui, e isso é fato, política de segurança pública não é política de segurança nacional. Inclusive, foi um dos comentários no último vídeo. Se tomou a proporção nacional, é política de segurança nacional. Não, continua sendo política de segurança pública. Ah, porque existe uma guerra. Existe uma guerra entre aspas. Porque nesse território, nessas frações de Estado, né,
nas favelas, nas áreas periféricas, ali, dentro desse território, dentro da fração de Estado, não tem inimigo. Ali tem o cidadão comum, que é vítima do crime. O cidadão comum vive sob uma constituição intrínseca, uma constituição implícita também, certo? Ele não vive porque quer. Aí é que é o lance. Ele é imposto a ele. Ele não tem outra opção de não respeitar a lei do tráfico, que é a constituição implícita de toda a fração de Estado. Ele quer ter, ele não quer que essa soberania pertença ao crime que domina a fração de Estado. Ele não quer isso. Tá bom? Ele faz parte da população, ele é a população. Ele quer ter a cultura dele e o território. Ele quer que a aplicabilidade das políticas públicas aconteça. Mas ele não acredita nisso. Ele não acredita nisso porque ele já sabe que isso acontece desde a época, no início da época republicana, quando nasceu a primeira favela no Rio de Janeiro, o Morro da Providência. Ele sabe disso. Ele sabe. Ele sabe que a sociedade é empurrada. Empurrada. Vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando, depois vê o que vai acontecer. O que vai acontecer é isso. Certo? A expansão do crime organizado sem ter uma ação integrada para combatê-lo. Sem ter. Então, voltando ao assunto segurança nacional e segurança pública, a segurança nacional ela é responsável pelas nossas fronteiras. É preciso que as nossas fronteiras sejam observadas de maneira séria. Séria. Não estou falando que dos profissionais. Estou falando que existe a necessidade que isso tenha seriedade em suas ações. Porque senão fica complicado. Porque senão já vai ficar mais complicado. Certo? Então, beleza. Mas nós temos as Forças Armadas. São especializadas para fazer segurança pública? Não são. Tem competência para isso? Não. A função deles é outra. A função de lidar com a segurança pública são dos operadores de segurança pública, que são especializados nessa pasta. Certo? Mas ela pode ajudar a segurança pública? Pô, claro que pode. Vou te dar um exemplo claro. Se toda essa região de expansão territorial, dessa guerra do Comando Vermelho, para ganhar território, né, territórios que estão enfraquecidos, né, pela milícia, né, ou pelas milícias. Se toda essa área de mata, eu falei para vocês, Floresta da Tijuquinha, né, Vale do Céu, Vila do Céu, né, Sertão, Carobinha ali, Jardim Bangu, né, ali que é Mendanha, bem próximo, assim, por uma grande coincidência, né, no Mendanha fica a base dos comandos anfíbios do Corpo de Fuzileiros Navais, Batalhão Toneleiro. Ali fica, certo? Então, esse patrulhamento deveria ser feito em cooperação com as forças de segurança pelo Corpo de Fuzileiros, por exemplo, especializados em combates na mata. Eu digo mais, não tem que ser apenas um patrulhamento, tem que ser ocupado. O maciço ali, a floresta ali do Mendanha, a mata do Mendanha, sendo bem simples nas palavras, ela já deveria estar ocupada pelas Forças Armadas, pelos comandos anfíbios, pelos fuzileiros navais. A perder tempo, certo? Pronto. Por quê? Porque a polícia militar e a polícia civil vai fazer a função dela, ou delas, investigativa e ostensiva. Manutenção da ordem pública e policiamento ostensivo e polícia investigativa, polícia judiciária, certo? E aí quando tiver algum tipo de operação, para onde vai correr? Se sabe que a mata ali está ocupada pelo Corpo de Fuzileiros. Como vai avançar nessa guerra, se sabe que a qualquer momento dentro da mata vai encontrar a base, uma base móvel do Corpo de Fuzileiros Navais, 24 horas. A mesma coisa na mata que acontece, na mata que faz essa divisão territorial entre a Floresta da Tijuquinha até chegar a Muzema, né? Ali o Pai João, Vila do Céu, essa mata já devia estar ocupada. Não.
pelas polícias por causa da falta de efetivo, mas pelas Forças Armadas em conjunto, o Exército Brasileiro, uma tropa tão grande, né, coloca os mais especializados para fazer essa ocupação permanente lá, permanente. Você vai travar o general terreno. O general terreno não vai pertencer ao crime organizado. E não vai pertencer ao crime organizado que domina a fração de Estado. Vai pertencer de fato ao Estado. É aí que o Estado tem que entrar. Mas para por aí? Não. Tem que partir desse princípio. Ações conjuntas. Tem que olhar para cá e ver também o subsistema de inteligência. Tem que olhar para cá e fortalecer o FICO, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado. Por que enfraquecer o FICO? Tem que fortalecer. O governo federal tem que tomar as rédeas disso, chamar os governadores dos estados membros, sentar com eles e falar, olha só, a gente vai dominar isso. E como vai ser feito isso? A gente vai criar uma nova estrutura de segurança pública. Vamos modificar essa arquitetura, né? Tudo bem, enfraqueceram a Lei 13.675/8, que criou o Sistema Único de Segurança Pública. Enfraqueceram, agora está difícil de reorganizar. Beleza, né? Tem lá o Sinesp, tem tanta coisa naquela estrutura lá. Para aí. Parou, beleza. Então vamos acertar essa estrutura? Nessa estrutura você vai ter Receita Federal, por forma do money, tem que achar esse dinheiro. Você vai botar a Polícia Federal, que tem uma estrutura de conhecimento sensível, produção de conhecimento sensível muito grande, dados de conhecimento sensível, certo? Você tem as polícias civis, você tem as polícias militares, você tem o sistema penitenciário, você tem o Ministério Público, você tem o Judiciário e o Judiciário com uma vara especializada de combate ao crime organizado. Todo mundo em conjunto. De onde partem esses dados de conhecimento sensível? Esses dados partem de todas essas agências e se concentram em uma só. Uma só. Certo? Muito bem observado, com muita fiscalização, fortalecimento das corregedorias, certo? Porque essa informação não pode vazar, né? Um não tem que confiar no outro, tem que trabalhar em conjunto, certo? Atenção, conjunto, profissionalismo, entendeu? É diferente de confiabilidade, né? Para que isso seja aplicado para travar essa expansão territorial aqui na fração de Estado. E gestão participativa. Alguém tem que procurar a fração de Estado, certo? A fração de Estado. Essas pessoas que vivem em vulnerabilidade e conversar com eles. Eles precisam entrar nessa estrutura de segurança pública, nessa estratégia. Não tem como fazer segurança pública se você não entende o ambiente da fração de Estado. Se você simplesmente pensa assim, são um bando de favelados, dane-se eles. Lá vem o favelado quer falar, tiro, porrada e bomba, tapa na cara e acabou o assunto. Isso não existe, porque segurança pública é dever do Estado e direito de todos. Sou Jefferson Arouche, um barco remando contra a maré.